Olá, que bom que você veio. Pode entrar, fique à vontade. Olá, sou Renato Camargo e sejam muito bem-vindos ao programa Terapiando. Se é novo por aqui, me siga nas redes sociais, é Renato Camargo Psicólogo, tanto no Instagram como no Facebook, e também se inscreva no meu canal no YouTube, que é Minutos de Psicologia. Você já me acompanha nas redes sociais, também acompanhe meu programa Terapiando na emissora SDPTV pelo site. Sabia não? O tema do programa de hoje é atitude. Que lindo, cara! Que atitude de... Para darmos o pontapé inicial, para falarmos o que é isto, o que é atitude, vamos dar o exemplo do avião. Se você já voou de avião uma vez, você saberá o que estou dizendo, mas se você não voou, você saberá agora. Para o avião decolar e ganhar altitude, ele precisa realizar alguns procedimentos antes disso. Primeiro, ele dá uma volta com o avião na pista. Depois que ele deu essa volta na pista, ele dá aquela parada onde ele começa a ligar as turbinas. Depois que ele liga as turbinas, aí vem a aceleração máxima. E todos que andaram de avião já sabem um frio na barriga que dá. Quando ele atinge a velocidade, ele decola, ele embica e vai em busca dos céus. O avião vai subindo na velocidade máxima até chegar à altitude necessária para continuar o trajeto. Para quem já voou, sabe o quão maravilhoso é observar a Terra de lá do alto. Ver as nuvens, ver a curvatura da Terra no horizonte, ver os céus, ver as casas. Enfim, você vê tudo do alto. Assim iniciarei o programa falando de atitude. Minha atitude diz muito sobre mim. Um filósofo e psicólogo, James Allen, declarou que uma pessoa não pode mover-se por dentro e permanecer calma por fora. A atitude é exatamente isso. É algo que nos move por dentro para que tenhamos ações para fora. Vamos agir, hein? Vamos agir, por quê, querida? Uma inquietação interna que pede uma ação externa, que nos leva ao crescimento pessoal. Eu te faço uma pergunta, você é o avião que ainda não saiu do lugar? Por enquanto só fica dando voltas, voltas e mais voltas? Sinto muito lhe dizer, você não chegará a lugar algum. Perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. Se você ficar adiando a sua decolagem, certamente você voltará a estacionar. Se você já esquentou as turbinas e está pronto para a decolagem, se prepare para alcançar voos altos, que farão você sentir medo. Fará com que você tenha a satisfação de visualizar coisas que não são vistas de baixo. Sua atitude diz muito sobre você. Inevitavelmente, ela te levará a algum lugar ou não. Sua atitude diz se você está saindo do lugar ou não. Legal. Bem louco. Na sua vida você precisa alcançar essa decolagem, mas você precisa, antes disso, tomar algumas decisões que muitas vezes são difíceis. Sejam decisões em relação ao casamento, à sua profissão, aos seus relacionamentos sociais. Enfim, sofremos por não tomar atitudes necessárias. Pior do que não tomar decisão é ficar em cima do muro. Para você tomar decisões na vida, você precisa de atitude. Atitude para casar ou para se divorciar. Atitude para pedir demissão e buscar outro emprego que seja melhor para você. Atitudes para dispensar amizades que fazem mal para você. De fato, são decisões muito difíceis de serem tomadas, mas são necessárias para que possamos alcançar voos maiores. Sua vida não sairá do lugar se você continuar num casamento, numa profissão ou em relacionamentos infelizes. A atitude é importante porque ela é determinante a um novo acesso à vida, uma nova visão de mundo. Você só consegue visualizar coisas grandiosas da sua vida quando você se propõe a decolar, a ter atitudes. A atitude também é importante
na forma como lidamos com as pessoas e com a vida, a forma como nos relacionamos com elas. Conseguimos construir relações saudáveis porque o nosso mundo interior é saudável. As atitudes são como pontes construídas e bem alicerçadas, podem nos levar de um ponto para o outro, mas também podem ser pontes que acabam desmoronando e ficando em ruínas. Como disse anteriormente, seja no ambiente de trabalho, na família ou com os amigos, as suas atitudes dizem muito sobre você. Atitude pode significar na minha vida e na sua vida. Tudo na vida, a atitude é a diferença entre o sucesso e o fracasso naquilo que a gente vai fazer. Porque a nossa atitude é como um avião, ela foi feita para nos projetar para a vida. Devemos sempre treinar atitudes de projeção. Em relacionamentos familiares e sociais saudáveis, como também a pessoa com atitude pode ter promoção no ambiente de trabalho. A promoção pode favorecer uma mudança de comportamento, de postura e de visão. Isso se estende para a vida. Você sabe aquela pessoa que trabalhava na produção por muito tempo com seus amigos e de repente ela recebe uma proposta para trabalhar num cargo superior, tipo um supervisor, um gerente? Ela tem que mudar a sua postura. Infelizmente para os colegas e felizmente para ele tem que abandonar alguns hábitos, alguns comportamentos. Ele está numa outra função, num cargo mais elevado dentro da empresa. Seus antigos colegas podem achar que ele ficou metido, que ele ficou orgulhoso, que ele ficou chato, mas ele precisa realmente, no cargo que ele está, ele precisa mudar sua visão de mundo. Essa mudança que ocorreu dentro de uma empresa, ele leva para a vida, para sua família, para suas amizades. No emprego eu tinha 15 anos, eu entregava jornal. E eu tinha um amigo que entregava jornal junto comigo, que ele recebeu uma proposta de trabalhar no escritório. Aí ele passou a entrar mais tarde, já começou a se vestir melhor. Eu já percebi que até o vocabulário dele tinha mudado. Ele tinha mudado totalmente a sua postura. Ele estava mais educado com a gente, já não existia mais aquelas piadas. Portanto, ele teve um início de um processo de decolagem em sua vida. A atitude pode mudar tudo, pode mudar inclusive as circunstâncias ou a situação que você está vivendo. É mesmo? A atitude pode evitar uma briga, pode evitar um divórcio, pode evitar uma demissão. Dependendo da sua atitude, ela não evitará uma demissão, o divórcio ou um desentendimento. As nossas atitudes dependem de uma pessoa que está no pronome reto, que sou eu. Somos responsáveis pela nossa vida, somos sócios majoritários da nossa existência. Uma existência que não é influenciada por signos, por energia, que não é determinada por planetas, por crenças. Ou seja, você é responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas, por suas atitudes. Talvez você seja uma pessoa que precisa ter uma atitude e não consegue. Ou talvez você tenha um amigo, um familiar, até um colega de trabalho que também precisa mudar de atitude, mas não muda. E você me pergunta, as pessoas podem mudar? Será? 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 Não. Será? Eu digo que sim, elas podem se quiserem. A palavra querer está muito condicionada à sua visão de mundo, se ela realmente enxerga que ela precisa mudar. Sua esposa ou seu esposo, eles só mudarão de atitude se eles enxergarem essa necessidade. Da mesma forma, é com o patrão ou com um colega de trabalho. As pessoas são capazes de mudar sim. Vou dar um exemplo, o cinto de segurança. Lembra-se que há muitos anos atrás isso não era necessário e importante, mas as pessoas ao longo dos anos foram adquirindo consciência coletiva que era importante isso. E hoje é difícil, a maioria das pessoas sabem como é importante utilizar o cinto de segurança. Houve mudanças na consciência dos direitos do homem, da mulher, do negro. Como também houve consciência nas liberdades individuais em relação ao racismo, em relação à homofobia, em relação ao machismo. Uma consciência ecológica e ambiental em nossos dias, como as pessoas estão atentas quanto à poluição, à economia de água, de energia. Atitudes impensadas num passado remoto. Saiba que nem todas as pessoas têm essas atitudes, mas há muitas e muitas pessoas fazendo a diferença com suas atitudes no mundo. Seja no campo social, na saúde, na política ou nas questões ambientais.
Não se preocupe se suas atitudes não causam impacto no planeta. Se preocupe que as suas atitudes causem impacto no mundo ao seu redor, na sua família, nos seus vizinhos, no seu bairro, no seu município. Não faz sentido se você pensa em ser um ajudante humanitário no exterior se você não ajuda a própria família, se você não ajuda os seus próprios vizinhos, se você não faz nenhuma diferença no seu bairro, no seu município. E como dizia Gandhi, seja tu a transformação do mundo. Como disse anteriormente, talvez o mundo não é o planeta. Talvez o mundo seja as pessoas e as situações que estão ao seu redor. Mas para mudar o mundo, as pessoas, o seu bairro ou o seu município, você primeiro tem que mudar a si mesmo. Vixe. Sem essa transformação interior é impossível causar impacto no mundo exterior. Se você tem ou conhece alguém que é acometido pela síndrome de Hart, aquele personagem de desenho antigo que assistíamos quando éramos crianças... Você está bem? Eu estou muito bem, Lipe. Apenas com uma dor de cabeça. Significa que são pessoas que encontram motivos para reclamar da vida. Tudo é ruim, tudo é errado, tudo não vai dar certo. Se você costuma lamentar, reclamar da vida e enxergar tudo com negativismo e pessimismo, saiba que você está acometido pela síndrome de Hart. Mas se você tem um amigo ou um familiar que tem essa síndrome, causa impacto na vida dele, tem atitudes transformadoras. Lembre-se que a transformação exterior só acontece a partir da nossa transformação interior. Entendeu? Você entendeu, velho? Ajude-o a visualizar a vida diferente, com possibilidades, com alternativas, com maior positivismo, com maior otimismo. Entenda que uma atitude positiva na vida encara um problema como uma oportunidade e não como um obstáculo. Uma pessoa com atitude é uma pessoa que trabalha com excelência, que faz o melhor possível dentro das condições que tem para alcançar condições melhores. A pessoa faz tudo com capricho e comprometimento. Uma pessoa com atitude, ela pode transformar o melhor possível, ou até transformar o possível no melhor. Enquanto o pessimista e a pessoa com visão negativa da vida encontrará nas dificuldades e nos obstáculos uma forma de não prosseguir, de não continuar, de não decolar. Como construir atitudes? Estou lhe respondendo, não sei. Há uma frase que diz: como elevar-se com as águias quando se convive com perus? Conviver é ter uma vida em comum com as pessoas do seu convívio, com os mesmos pensamentos, com os mesmos maneirismos, com as mesmas crenças, com as mesmas conversas, com os mesmos pensamentos e visões de mundo. Dependendo do seu convívio, talvez você se pareça mais com perus do que com águias. Se um dia você tiver oportunidade, leia o livro de Leonardo Boff, que se chama Águia ou Galinha. E para você construir atitudes positivas na vida, você precisa diferenciar entre influências e determinismos. Na minha opinião, a única coisa determinante nessa vida é a morte. O resto são todas influências. Eu sou a morte. O que você tá fazendo aqui? Chegou seu dia, eu vim te buscar. Você pode morar na favela, estar rodeado do tráfico, de muito crime, mas não significa que você será um deles. Há muitas pessoas que saíram das favelas e de condições muito piores e que se formaram, que cresceram na vida, que alcançaram a decolagem. Mas também há muitas pessoas que cresceram num lar rico, que nasceram num berço de ouro, mas isso não significa que eles se transformarão em médicos, em engenheiros, em advogados, em empresários. Tem muitas pessoas que nasceram em ambientes com muito dinheiro, com muito conforto, com muita segurança e que se tornaram bandidos. Portanto, nem toda influência determina a nossa vida, porque todos nós temos a capacidade de escolher, de ter decisões, de ter atitudes diferentes. Há pessoas honestas na favela e no condomínio de luxo, e há também pessoas desonestas nas favelas e nos condomínios de luxo. Não importa o grau de instrução, nem o nível socioeconômico da pessoa, o que importa são as suas atitudes. Um dos obstáculos do ser humano para ter atitudes na vida é a zona de conforto, que impede o crescimento e a mudança, bloqueia o desenvolvimento e o potencial humano. Afinal, todos querem sucesso,
mas nem todos estão dispostos a enfrentar o percurso doloroso que é o processo de desenvolvimento e decolagem na vida. Sair da zona de conforto significa enfrentar os seus medos, as suas inseguranças e abrir mão de muitas coisas para alcançar o objetivo. A construção de atitudes corretas passa por caminhos inevitáveis, ou seja, não tem para onde ir, a não ser aquele caminho. É evidente que a construção de atitudes corretas tem que começar na infância, mas se você não teve esse exemplo em casa, você pode ser o exemplo para os seus filhos. Saiba que para ensinar o seu filho a ter atitude correta na vida, você serve como exemplo, você é o espelho dele. Ele aprenderá com os seus erros ou com os seus acertos. As suas atitudes serão as atitudes do seu filho no futuro. Se você desrespeita a mãe dele, ele desrespeitará a esposa dele no futuro. Se você trata mal os vizinhos, ele tratará os coleguinhas da escola. Se você joga lixo na rua, ele também jogará. Se você costuma falar palavrão em casa, ele também sentirá o direito de falar um. Portanto, mude as suas atitudes agora, para construir novos hábitos, para que o seu filho não copie você no futuro. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Outra forma de construir atitudes corretas é buscar a ajuda de construtores, como os psicoterapeutas, por exemplo, em caso de tratamento, onde essas pessoas podem ajudá-lo a fazer, refazer, construir, reconstruir, destruir e até descartar muitas coisas que estão dentro de você. Terceiro ponto para construir atitudes corretas é entender que não existe perfeição, não existe atitudes impecáveis. Erramos no processo de desenvolvimento. À medida que vamos nos ajustando a um novo modelo de atitude na vida, vamos errando e assim vamos nos consertando. Isso é normal e importante no processo de desenvolvimento. Mas quando o erro acontece, é importante continuar e não parar. Talvez você tenha cometido um erro na sua vida e desistiu de ir na igreja, desistiu de crescer na carreira, desistiu de estudar, desistiu de ser mãe ou de ser pai. Enfim, não desista, apenas continue no processo de desenvolvimento. Até onde vai o nosso potencial? De fato, isso ninguém sabe. Veja o exemplo nas Olimpíadas. Quantos recordes foram quebrados ao longo da história do esporte e continuarão sendo quebrados? Natação, no atletismo, salto com vara ou em outra modalidade esportiva, onde as pessoas diziam: dificilmente esse recorde será quebrado. Aí vem uma atleta e quebra o recorde. Muitos atletas se preparam, trabalham muito para quebrar esses recordes e tenham certeza que eles erraram muito, tentaram diversas vezes e fracassaram. Mas não desistiram e continuaram trabalhando, não se importando com comentários negativos e nem com pensamentos limitantes. Com muito trabalho, disciplina e perseverança, muitos atletas conseguem chegar nas Olimpíadas, alcançar a medalha desejada e ainda bater o recorde. Lembre-se que a prioridade do atleta é o esporte, é a medalha, é o pódio. Nem que isso custe a própria saúde, o próprio corpo, a própria vida. Não importa o que eu penso ou o que você pensa sobre isso. O que importa para eles é atingir o objetivo. Lembre-se que muitos atletas só decolaram no esporte depois que eles passaram pelo percurso doloroso da decolagem. Percurso que não estamos dispostos a enfrentar. Porém, não chegaremos ao lugar que eles chegaram. Eu não queria ser atleta sua, não, viu? Por isso que você é repórter e ele é campeão olímpico. Veja que há muitos adultos mega inteligentes, mas geralmente não vão além das suas limitações autoimpostas. Se você olhar para a figura ao lado, você verá que entre o potencial humano e a nossa vida efetiva, há uma linha dentada que se chama camada limitante.
Isso significa que para alcançarmos o potencial desejado, devemos obrigatoriamente passar pela camada limitante. A camada limitante suga a nossa energia. Quando insistimos em rompê-la, aí experimentamos o sofrimento. Pagamos com muito esforço físico, mental e emocional para romper essa barreira, para alcançar o potencial humano. No momento que nós rompemos com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, com as nossas inseguranças e com os nossos medos. Mas se você se esforçar e sofrer e desistir, você continuará limítrofe, como aquele adulto mega inteligente que não vai além de suas limitações. Mesmo que você desista, você pode retomar os seus sonhos, mas terá que passar pelo percurso das dores, dos sofrimentos físicos, mentais e emocionais. Na vida temos muitos cantores fantásticos, mas que não saíram do anonimato. Tivemos e temos jogadores de futebol fantásticos, mas que não saíram dos campos da várzea. Temos escritores de talento que não saem do anonimato. E temos músicos extraordinários que o máximo que conseguem é tocar na igreja. Perceba que a diferença entre a pessoa que atingiu o topo e a pessoa que não atingiu, a diferença entre eles são as atitudes. Você pode até me questionar dizendo, não, para mim o que faltou foi oportunidade para eles. E eu concordo em partes, porque há casos em que tem pessoas, artistas, que tiveram mais oportunidades do que outras. Mas também há muitos e muitos artistas que ralaram muito para chegar onde estão. Veja o exemplo de muitas duplas sertanejas, de cantores sertanejos universitários e até no fisiculturismo, onde atletas ganharam o pódio ou campeonato comendo apenas arroz e ovo. Quando minhas atitudes estão perdendo altitude, o que fazer? Da mesma forma que num voo temos tempos difíceis, temos turbulências e há necessidade urgente de aterrissar, na vida também é assim. Imagine que você está passando por uma turbulência no avião e associa ela à sua vida. O que você deve fazer? O primeiro passo para vencer o processo de Mayday na vida é manter a atitude correta. Seguindo os procedimentos é não internalizar as circunstâncias infelizes e negativas da vida, ponderar, refletir, respirar, se acalmar e aprender com a situação. O segundo passo é entender que a turbulência passa. Ela não dura para sempre. Muitas vezes o que nos angustia não é o tamanho do problema, mas a duração dele na nossa vida. Entenda que você já passou por tantas tempestades da vida e todas elas passaram. Se você está passando por uma delas, ela também passará. Não dura para sempre. Lembre-se que suas atitudes podem mudar a situação e as circunstâncias que você está vivendo. Quais são as atitudes corretas que eu devo ter na vida? Uma delas é a disposição, que é estar pronto para o que der ou vier. A segunda atitude é a pontualidade. Seja constante, seja comprometido com pessoas, com compromissos e com horários. O terceiro ponto é a proatividade. Tenha boa visão das circunstâncias, identifique a necessidade e antecipe os problemas. A quarta atitude é a resiliência, que é a capacidade de superar as dificuldades, de adaptar-se às mudanças. Superar e resistir às pressões do dia a dia. A quinta atitude é o comprometimento. É a forma como você se envolve, é a forma como você deposita energia nos seus propósitos de vida. Esse comprometimento é muito diferente de motivação, porque motivação nós não temos todos os dias, e nem todos os dias temos aquela motivação para trabalhar, para estudar, para dar conta das pressões do dia a dia. O compromisso é algo que tem que ser feito, independente da motivação dele. Temos que trabalhar mesmo com preguiça, temos que estudar mesmo com pouca vontade. Isto é algo que você se envolve e que deposita muita energia. Esta atitude é a coragem. Coragem não é a ausência de medo, é enfrentando o problema mesmo com medo. A sétima atitude é o domínio próprio. É a capacidade de controlar seus impulsos, seus atos e suas emoções, o que chamamos de inteligência emocional. Por último, temos a atitude da empatia. Capacidade de compreender melhor o outro a partir da visão dele, não da sua. Essa é uma das maiores dificuldades nas relações humanas, de compreender os sentimentos do outro, de entender a visão do outro, de ter tolerância quanto às escolhas do outro.
Vamos recapitular tudo isso que eu disse em pontos fundamentais? Todos nós nascemos para crescermos fisicamente, mentalmente, emocionalmente, mas para isso temos que ter atitudes de projeção e desenvolvimento pessoal. Outro ponto importante é que influência não determina o seu futuro. E como referi, determinismo é só a morte. Na construção de atitudes de projeção, inevitavelmente você tem que ter o desejo de mudança. Mudar seus hábitos, mudar sua postura, mudar seu comportamento e a sua visão sobre o mundo. Por último, é preciso entender que na vida é como a turbulência do avião. Há momentos de tristeza, há momentos de alegria, há momentos de sofrimento, há momentos de felicidade. Enfim, a turbulência ela é passageira, ela não dura para sempre. E somente aqueles que estão dispostos a enfrentar tudo isso é que enxergarão coisas grandiosas na sua vida. Ao passo que muitas pessoas que querem evitar esse sofrimento e as tristezas do percurso preferem ficar paradas, sem visualizar coisas grandiosas na vida. Essa é a diferença entre atitudes de águias e de perus. Pode ter atitudes positivas em relação à vida, como também pode ter atitudes negativas. A diferença são os seus frutos. E as suas atitudes podem determinar o fracasso ou o sucesso do seu casamento, da sua profissão e da sua vida. Chegamos ao final de mais um programa. Agradeço você que esteve aqui comigo e aguardo você no próximo programa, que será na quarta-feira que vem, às 21 horas, nessa mesma emissora, nesse mesmo canal. Até mais, até logo.